Oi, crianças, bom dia. Bom, tia tá aqui mais uma vez. Tia Elba não ia fazer essas correções, porque essas correções já foram feitas na aula online que tia teve ontem. Mas, infelizmente, teve algumas crianças que não conseguiram acessar a correção ou não conseguiram participar da aula virtual. Portanto, estou aqui para explicar um pouco sobre o conteúdo fotossíntese. Fotossíntese. O que é fotossíntese? Fotossíntese é o processo pelo qual a planta fabrica seu próprio alimento. É isso mesmo, minha gente. As plantas não precisam comer outro ser vivo para se alimentar ou obter energia, não. Por si só, elas mesmas fabricam o seu próprio alimento. Vamos à explicação? Então, nós temos aqui uma planta, né? Vamos primeiro conhecer um pouco dos ingredientes que a planta precisa para se alimentar. Ela precisa da energia solar, ela precisa dos sais minerais e da água também, ok? E ela precisa do gás carbônico que está no ar. Então, mas os principais é o gás carbônico, a energia solar e a água. São os três ingredientes principais que a planta precisa para fabricar o seu próprio alimento. Nós temos aqui, vamos ver esse processo, como isso acontece. As plantas, elas extraem do solo a água e os sais minerais. A água e os sais minerais vão para todas as outras partes da planta, principalmente para as folhas, que é onde acontece esse processo químico. Então, a água vem para essa folha aqui, ok? As folhas absorvem a luz solar, certo? As folhas também absorvem o gás carbônico e junta tudo na folha, faz aquela mistura, aquele processo químico. E esse processo químico, essa mistura, forma um açúcar. Isso mesmo, uma glicose. A clorofila, que é essa parte verde da planta, que é o açúcar da planta. Esse açúcar serve de alimento para a planta. Nesse mesmo momento, nesse mesmo processo em que a planta inspira o gás carbônico, ela extrai o oxigênio, que é o oxigênio que respiramos. Então, nós não precisamos do gás carbônico, nós precisamos do oxigênio. As plantas precisam do gás carbônico e nós precisamos do oxigênio. Então, é uma troca de gases. Se não fosse as plantas, o que seria de nós sem esse oxigênio? Então, esse é o processo da fotossíntese. É o processo que as plantas fazem para fabricar seu próprio alimento. Ok? Vamos a mais uma explicação que nós temos aqui, a cadeia alimentar. Nossa, tia, o que é cadeia alimentar? Eu vou explicar para vocês. Nós temos aqui uma cadeia alimentar onde existem 4 seres vivos: o produtor, o consumidor primário, o consumidor secundário e o consumidor terciário e o consumidor final ou quaternário. Tia, que é isso, tia? Qual é o primeiro ser vivo da cadeia alimentar? São as plantas, certo? As plantas são o primeiro ser vivo que vem na cadeia alimentar. Ou seja, por quê? Porque ela é produtora, ela produz seu próprio alimento. Então, as plantas são produtoras, elas vêm primeiro na cadeia alimentar. Em segundo lugar, vem o consumidor primário, que é o grilo. Quem é que se alimenta da planta? O grilo.
Quem é que se alimenta do grilo? O sapo. Quem é que se alimenta do sapo? A cobra. Quem é que se alimenta da cobra? O gavião. Quem se alimenta do gavião quando ele morre? Os decompositores, que são os fungos e as bactérias. Então, começou da planta. O grilo comeu a planta, o grilo, ele obteve energia. O sapo comeu o grilo, o sapo obteve energia. Então, cada ser vivo, quando se alimenta de outro, ele vai passando energia para os demais seres vivos, certo? Por que diz consumidor primário? Porque é o primeiro que come alguma coisa. Ou seja, o grilo, ele é herbívoro. Ele comeu a planta. Já os consumidores, por que são chamados consumidores esses quatro aqui, ó? O grilo, o sapo, a cobra e o gavião. Porque eles precisam comer alguma coisa para se alimentar, para obter energia. A planta não precisa, por isso que ela é produtora, ela produz seu próprio alimento. O grilo, ele é um consumidor primário e herbívoro. O sapo, consumidor secundário e carnívoro. A cobra também é um consumidor terciário, porque é a terceira que está na cadeia alimentar. E ela é uma consumidora carnívora. O gavião, ele é consumidor quaternário ou consumidor final. E os decompositores, nossa tia, esses decompositores, quando um animal morre, quando a gente vai para o sítio, vai para outra cidade, passa aquele mau cheiro, os urubus tudo comendo o animal e aquele mau cheiro. Esse mau cheiro são os decompositores comendo a carne do animal, apodrecendo. Quando está em apodrecimento a carne, então são os decompositores se alimentando daquela carne. Por isso que diz decompositores. Então, na cadeia alimentar, a cadeia alimentar é classificada por 3 partes. Os produtores, que são as plantas, os consumidores e os decompositores. Entenderam? E aí, aprenderam um pouquinho mais? Por isso que a gente começa na fotossíntese, porque a gente tem que entender um pouco sobre as plantas, o processo da fotossíntese, o processo em que a planta produz seu próprio alimento, para depois vir para a cadeia alimentar. Ok? Tem um para casa que tia passou, certo? Que é aqui, começa pela página do livro, nessa página do livro aqui, ó, os seres vivos no ambiente. Você já assistiu ao filme Procurando Nemo? O que você sabe sobre ele? Bom, tia já assistiu, né? É a história de Marlin, de um peixinho que se perdeu do pai, desobedeceu o pai. Eu acho que você já deve. Se perdeu do pai. E o pai saiu desesperadamente à procura dele. E no caminho ele encontrou Dory, né? Que é uma peixinha que perdeu a memória, né? Eu não vou contar o restante porque eu vou colocar para vocês assistirem. Questão 2. Na cena acima, Marlin e Dory estão fugindo de um tubarão. Por que eles tomam essa decisão de fugir do tubarão? Por quê? Para não serem devorados, porque o tubarão é um animal carnívoro. A presa são eles e o predador é o tubarão. Os tubarões são animais herbívoros, carnívoros ou onívoros? Eles são carnívoros. Aí você circula carnívoros. Ah, então faltou a 2 aqui, né? Desculpa aí. Na cena, o tia já foi esse, já, o tia tá meio confusa, já foi esse. Vamos agora para a próxima página. A tia colocou essa mesma página aqui. Relações alimentares entre os seres vivos. Na aula de ciências, Mariana plantou feijões em 2 recipientes, o A e o B. Diariamente, ambos receberam a mesma quantidade de água, mas foram mantidos em locais diferentes. Veja a seguir. Mariana plantou 2 feijões. Um feijão ela colocou dentro de uma caixa com tampa. E o outro feijão, ela colocou ao ar livre, um recipiente onde o feijão recebia a luz solar todas as manhãs. Nossa.
Após observar o resultado do experimento, a professora de Mariana fez as seguintes questões aos alunos. A luz solar influenciou o processo de produção de alimento desses feijoeiros? Como você percebeu isso no experimento? A atitude de Mariana de colocar o feijão do recipiente A em uma tampa, influenciou no seu desenvolvimento? Com certeza, minha gente, porque as plantas necessitam da luz solar para fabricar o seu alimento. Se não tem luz, não tem como fabricar alimento. Se não tem gás carbônico, não tem como fabricar alimento. Se não tem água, piorou, também não tem como fabricar o alimento. Então, ela precisa desses 3 alimentos. Aí eu coloquei a resposta aqui um pouquinho grande, né? Mas vamos lá. Sim, pois as plantas necessitam da luz solar para produzir seu próprio alimento. No experimento, o feijoeiro A, que não recebeu luz solar, não se desenvolveu adequadamente, apresentando menos folhas de coloração amarela. Já o feijoeiro que recebeu luz solar apresentou maior quantidade de folhas e coloração verde. Que coisa boa! 2. Como é chamado o processo pelo qual as plantas fabricam seu próprio alimento? Como é, gente? Fotossíntese, certo? Os seres vivos obtêm a energia e os materiais de que precisam para sobreviver a partir dos alimentos. O feijoeiro, por exemplo, produz seu próprio alimento utilizando a luz solar. Quando uma pessoa come feijão, parte da energia e dos materiais que se encontram no feijão é transferida para essa pessoa. Então, para vocês verem, né? Quando a planta, a alface, ela tem energia. O tomate, né? Ela tem também energia. No caso é a tomate, né? O tomate, a tomate, não sei. Que é um fruto. Então, tem energia. Por quê? Porque a planta, ela fabricou o seu alimento, ela obteve energia. Então, ela contém energia. Os alimentos, as frutas, os vegetais, quando nós consumimos esses alimentos, além de saciar nossa fome, nós ficamos com energia, o nosso corpo fica com energia. É isso? Próxima página. Aqui, pronto. Essa é a página 106. Os organismos podem se relacionar uns com os outros por meio de da alimentação. Nessas relações, um ser vivo serve de alimento ao outro e ocorre a transformação de energia e de materiais entre eles. Apenas parte da energia de um ser vivo é transferida ao outro durante as relações alimentares. Isso porque parte dela é utilizada para manter o organismo vivo e realizar suas atividades, e a outra parte é perdida para o ambiente. Então, nós temos aqui, ó, o Sol está transferindo energia, certo? Então, o Sol transferiu energia para quem? Para as plantas. Aí o boi veio e comeu as plantas. Então, o boi obteve energia. Aí veio o homem e comeu o boi, o homem obteve energia. Parte dessa energia ficou no corpo do homem e parte foi para o ambiente. Aqui está explicando tudo, certo? Aí vamos para a questão 1. A luz solar é a principal fonte de energia no ambiente por meio da fotossíntese. Desculpa, minha gente. Ambiente. Por meio da fotossíntese, as plantas utilizam a luz solar para produzir seu alimento. Alguns animais se alimentam de plantas. Nesse processo, parte da energia dessas plantas é transferida para o animal. Alguns animais se alimentam de outros animais. Nesse processo, parte da energia de um animal é transferida ao outro. A transferência de energia ocorre em apenas uma direção dos organismos, que produzem seu próprio alimento, como as plantas.
para os demais organismos envolvidos na relação. Então, foi o que tia Elba explicou, né? Vamos para essa página aqui. Lembra? Quem é que lembra que tia passou? Muito bem, muitos copiaram, mas infelizmente alguns não. Fotossíntese. Então, é um texto onde nós iremos preencher esse texto com essas palavras que estão aqui no banco de palavras. Use as palavras do banco para completar o texto e saiba o que é fotossíntese. A fotossíntese é um processo bioquímico através do qual os vegetais verdes produzem seu próprio alimento. Para realizá-lo, as plantas necessitam do pigmento que lhes dá a cor verde, a clorofila e da luz solar, da luz no caso. Através da fotossíntese, as plantas retiram do ambiente o gás carbônico para depois liberá-lo novamente na natureza em forma de oxigênio. Mas, atenção, não confunda fotossíntese com a respiração das plantas. Fotossíntese significa fazer as coisas com a luz. Então, deem pausa agora, ok? Pega o caderno, gente. Corrijam. Acertaram? Ok. Se não acertou, ó, apaga e faz novamente, ok? Aqui nós temos a página 107. Nós iniciamos nosso trabalho, né? Mas aí tia Elba já até explicou, anteriormente, no começo desse vídeo, a tia já explicou um pouco sobre a fotossíntese e a cadeia alimentar. Então, para o vídeo não ficar muito comprido, certo? E a nossa atividade, ela foi até aqui, ok? Mas na aula virtual de ontem, ultrapassou um pouquinho para, né, explanar mais sobre o conteúdo. Mas aí, para o texto não ficar tão extenso para vocês, que vai passar só até aqui, ok? Então, ó, pega o livro, por favor. Se não der para vocês fazerem um exemplo, essa resposta aqui, então façam no caderno, ok? Ó, beijos, fiquem com Deus e, por favor, corrijam, pega o livro, faça as correções, tá certo? Então, um grande abraço, te amo muito vocês, certo? Desculpa aí qualquer confusãozinha, alguma coisa, porque realmente é o mundo virtual, desculpa, no mundo virtual não é como a gente quer, né? Às vezes a gente dá um deslize, alguma coisa, mas o importante é que vocês assistam as correções. Beijos e bom final de semana.